Minha gente, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Fala Doutor, o seu programa de saúde, informação e prevenção aqui na nossa TV Câmara de Salvador. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, especialmente para os homens a partir dos 40 anos. Eu estou falando do câncer de próstata. Você sabia que esse é um dos tipos de câncer mais comuns entre os homens no Brasil e no mundo? Pois é, apesar disso, ainda existe muito tabu, medo e desinformação sobre o exame, o diagnóstico e também sobre o tratamento. Para esclarecer todas as dúvidas e trazer informações atualizadas sobre o assunto, é que eu vim conversar hoje com o Dr. Wendel Kruszewski. Ele é especialista em saúde masculina e referência no combate e prevenção ao câncer de próstata. Vem comigo! Pronto, agora sim eu já estou aqui com o Dr. Wendel e ele vai explicar pra gente tudo e mais um pouquinho sobre o câncer de próstata. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de falar para a TV Câmara. Primeiramente, eu acho que a gente deve explicar qual é a função da próstata, o que é a próstata e por que ela é tão importante para a saúde do homem. Perfeito, essa é uma dúvida muito comum. Os homens sabem que tem próstata, mas a maioria não sabe, Cris, para que a próstata serve. Então, explicando, trocando em miúdos, a próstata é uma glândula tipicamente masculina, do tamanho de uma noz, pesa aproximadamente no seu tamanho normal ali entre 15 e 20 gramas, e tem funções importantes no nosso organismo masculino, como a continência do xixi, a continência urinária, e a reprodução humana, na produção de fluidos seminais que auxiliam no processo de reprodução humana. Então, essas são as duas funções básicas da nossa próstata. Uhum. E o câncer de próstata, o que efetivamente vem a ser, né? Como é que essa glândula ela se danifica? O que é que acontece? Perfeito. Todo câncer, todo processo de neoplasia, né, que é o câncer, parte de um desarranjo da arquitetura normal da glândula, né, ou do órgão. Então, são células anormais que se desenvolvem e passam a causar algum tipo de risco ao corpo humano. Uhum. No caso do câncer de próstata, geralmente é um nódulo, um caroço, tá, que se desenvolve e a partir daí ele pode se alastrar para outros órgãos. Uhum. Explicando bem didaticamente para quem está em casa, quais seriam os fatores de risco para o possível aparecimento de um câncer de próstata? Perfeito. Os principais fatores de risco são a hereditariedade. O fator genético conta muito no câncer de próstata. Tanto é que homens que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata, eles devem fazer antes o rastreio, né, seus exames anuais. Eles devem fazer 5 anos antes dos homens que não têm um histórico positivo para o câncer de próstata na família. Uhum. Né? Então, a gente tem a hereditariedade, o fator genético, tem também a obesidade, que é um fator de risco importante para cânceres mais agressivos, tá? E tem também o tabagismo, que não é um fator tão importante como no câncer de bexiga, que é outro tipo de câncer, mas também tem uma associação com o câncer de próstata. Uhum. E a idade? Qual é a responsabilidade? É um maior fator de risco? É o principal fator de risco? Explique um Perfeito. pouquinho A sobre idade isso. é extremamente... Inclusive a questão do exame, né? A partir de que idade deve ser Perfeito. feito e por quê? A idade é extremamente importante, é um fator de risco também para o câncer de próstata, porque homens que têm uma idade maior do que 50 anos já devem visitar seu urologista. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens a partir de 50 anos façam uma visita anual para fazer seu exame de toque e seu exame sanguíneo, que é o PSA, e homens que têm um histórico na família ou são negros, porque o negro também tem uma maior incidência de doença mais precoce e mais agressiva, comecem antes, aos 45. Então, se for negro ou tiver uma história familiar positiva, esses exames de rastreio devem começar aos 45 anos. Caso esses fatores de risco não estejam presentes, a gente começa aos 50. Então, a idade exerce um fator importantíssimo no desenvolvimento do câncer de próstata. Quanto mais idoso o homem é, maior a chance dele ter um câncer de próstata. Doutor, a gente sabe, né, que falando sobre essa questão da idade, da nossa cultura, a nossa sociedade ainda é muito machista, ainda há uma grande resistência quando a gente fala nesse tipo de exame. Inclusive, sempre suscita uma brincadeirinha aqui ou ali em relação a isso. De que forma a gente
pode acabar driblando, tentando driblar esse Perfeito. tipo de cultura para que os homens entendam a gravidade da doença e busquem efetivamente orientação médica na idade adequada? Pergunto isso porque a gente está numa TV aberta. Exato. Eu acho que a gente precisa utilizar esse veículo de uma forma eficaz, Eficaz. né, para que atinja o maior número de pessoas, mas a gente sabe que lá nas casas, a grande população, eu vou fazer isso nada, e Isso. nada, e tem muito machismo enraizado ali. Como é que o senhor lida com isso e quais são os mecanismos que nós, como Perfeito. sociedade, podemos usar para driblar isso também? Olha, Cris, o Novembro Azul surgiu exatamente para isso, né? Surgiu na Austrália em 2003 e é um movimento internacional que visa conscientizar o homem a respeito da importância da realização dos seus exames de rotina, assim como a mulher faz. A mulher, ela se cuida, tem uma cultura de se cuidar desde muito cedo, procurando assim que sai do pediatra, já tem o ginecologista, né? Já começa a se cuidar. O homem, ele só procura geralmente o serviço de saúde quando se sente fragilizado, tá? Ou então quando tem uma mulher por trás. A mulher, a gente percebe aqui no consultório que a mulher muitas vezes quem marca a consulta para aquele homem, tá? Geralmente ou filha, ou sobrinha, ou a esposa que marca a consulta para aquele homem. Geralmente é cerca de 60% dos homens que vêm no consultório são porque as mulheres incentivaram. Então existe uma cultura muito forte ainda do machismo, né? O machismo ainda está muito arraigado. Isso tem mudado bastante graças a campanhas como o Novembro Azul, graças ao papel da imprensa em divulgar essas informações importantíssimas a respeito da saúde do homem, principalmente no que tange ao câncer de próstata. A gente sabe que o câncer de próstata, ele é silencioso. Então, no início, ele não vai causar nenhum tipo de sintoma, a não ser que ele já tenha um grau avançado, né, onde ele vai causar sintomas como obstrução urinária, emagrecimento, dores ósseas, mas até ele se alastrar, ele é completamente assintomático. Sim. Daí reside a importância do rastreio no consultório, mesmo sem o homem sentir nada, né? Aquele paciente assintomático. Então, a gente percebe já uma mudança no padrão, os homens têm procurado mais o consultório, né? Driblando o machismo, driblando a cultura de que o homem é forte, de que o homem não deve chorar, aquela questão toda do machismo enraizado. Isso tem mudado, mas ainda é frequente a quantidade de homens que optam por não procurar o serviço de saúde e só realmente chegam no consultório já com um quadro avançado, um quadro onde a possibilidade de cura é zero. Então, tem mudado, mas a gente ainda tem muito a fazer, tem muito a trabalhar em relação ao acesso do homem no serviço de saúde. Rapaz, o importante é se prevenir, né, pai? A nossa saúde, né? Porque sabe do jeito que está a doença chegando aí, tem que se prevenir. Entendeu? É importante pra gente aí. Doutor, o senhor falou aí que inicialmente o câncer pode ser assintomático, mas que numa fase mais avançada ele pode apresentar alguns sintomas. Perfeito. Fale um pouquinho sobre esses sintomas. Quais são aqueles que já devem ligar ali o sinal de alerta no homem? Perfeito. A próstata, ela é sede de duas doenças principais, que são o câncer de próstata e o crescimento prostático benigno. Geralmente, aquele sintoma de dificuldade para urinar, esforço miccional, urinar várias vezes à noite, por exemplo, aquele homem que levanta várias vezes à noite e a esposa reclama no dia seguinte que o banheiro está todo urinado. Isso é um sintoma da hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata. Não é câncer. O câncer, geralmente, quando causa sintomas, são obstruções urinárias, o paciente precisa utilizar uma sonda urinária para conseguir urinar adequadamente, sangramento na urina, emagrecimento e dores ósseas. Por quê? O câncer, ele se espalha principalmente para os ossos, quando ele está no estado avançado, onde a nossa chance de cura é zero. Então, no início, ele é completamente assintomático. O homem não sente absolutamente nada. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla do exame preventivo, dos exames de rastreio. Porque quando eu diagnostico um câncer no estágio inicial, a minha chance de cura é maior do que 90%. Quando ele chega para a gente no consultório no estado mais avançado, a gente não consegue mais obter a cura. A gente tem o controle da doença hoje com medicações mais modernas
mas a gente não consegue mais curar. Então, aquele paciente que tem um câncer de próstata avançado, geralmente tem sintomas de dor óssea, obstrução, né, da urina, ele não consegue mais urinar, ele tem sangramento na urina, geralmente são esses os sintomas. Falando sobre os exames, né? A gente tem o exame de toque, que é o tão temido, que é o que gera essa resistência no público masculino em buscar a orientação médica, Isso. mas não é só ele que faz Não. esse rastreio, né? É. Tem o exame de toque, tem o PSA, e eu queria que o senhor falasse sobre de que forma a medicina tem avançado para também fazer com que esses exames sejam cada vez menos invasivos. Perfeito. É uma excelente pergunta. Hoje ainda o toque retal ele é fundamental. É um exame que é indolor, dura aproximadamente 4 a 5 segundos, tá? Não causa nenhum tipo de dano ao corpo físico, ao corpo humano. E é muito importante no rastreio do câncer de próstata. Porque, veja, muitas vezes a gente recebe no consultório o paciente que chega para mim e fala: doutor, eu tô com o meu exame do sangue normal, meu PSA normal, então eu não preciso fazer exame de toque. Mas não é bem assim. A gente tem muitos casos de câncer de próstata com PSA normal. Então, o exame de toque é muito importante na combinação com o exame sanguíneo, que é o PSA. Eu posso ter um PSA normal, que é o exame sanguíneo, mas eu posso ter um toque retal alterado. E isso faz com que eu levante uma suspeita de câncer e prossiga na investigação. Exames que você pode lançar mão, né, que a gente pode lançar mão para poder verificar se realmente é uma suspeita de câncer, depois que a gente faz esse rastreio inicial, que tem que ser ainda hoje com o exame de toque e o PSA, a gente pode solicitar uma ressonância, que é o que a gente chama de ressonância multiparamétrica da próstata, onde a gente vai avaliar a próstata de forma global, tridimensional, em busca de lesões que sejam suspeitas. A partir daí, a gente pode lançar mão de uma biópsia da próstata, né, que é a retirada de pequenos fragmentos da próstata, onde o patologista vai observar no microscópio se aquela próstata tem células cancerígenas. Se houver a confirmação, a gente tem a confirmação da doença e parte para o próximo passo, que é o tratamento em si. Mas, resumidamente, a gente tem hoje, além do toque retal e do PSA, a ressonância multiparamétrica da próstata como um exame muito aliado no diagnóstico do câncer. Uhum. Qual é o tempo ideal para que esses exames sejam realizados? Eu queria que o senhor falasse sobre a periodicidade, né? Perfeito. E a importância de se manter essa periodicidade. Mas também como é que se dá esse tratamento? O senhor falou que não tem cura, mas em geral como é que se dá esse tratamento, né? Com medicação? Como é que se dá esse acompanhamento? Perfeito. Os homens têm que fazer os exames de rastreio anualmente. Certo. Então, a periodicidade é anual. Exceto naquele caso em que eu sei que precisa de um acompanhamento mais de perto, tá? Muitas vezes ele tem um PSA que está discretamente alterado e eu não quero esperar um ano para poder repetir. Então, a gente pode encurtar esse intervalo. Então, o urologista pode solicitar que ele retorne antes de um ano. Sim. Né, para poder fazer o acompanhamento, ver se esse PSA está subindo, ver se essa próstata teve alguma alteração no exame de toque. Então, é sobre isso. Em relação ao tratamento, a gente tem, quando a doença está localizada na próstata, hoje, basicamente, a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos, eles são feitos por via robótica, né, ou a via laparoscópica, Sim. que são vias minimamente invasivas. Esses tratamentos, eles buscam a cura da doença. Então, quando a gente diagnostica o câncer no estágio inicial, restrito à próstata, a chance de cura é muito elevada. Muito elevada. Sem necessidade de complementar com rádio, com quimioterapia. Quando o câncer já avançou e a gente não tem mais a possibilidade de cura com a cirurgia, aí a gente pode lançar a mão de outros tratamentos, como a radioterapia, o tratamento hormonal, que é o tratamento sistêmico, e até a quimioterapia. Uhum. Então, a medicina tem avançado bastante no desenvolvimento de novas drogas para poder combater, segurar a progressão daquele câncer que já perdemos o controle, que já avançou para a metástase. A radioterapia também pode ser utilizada para o tratamento da doença que está localizada na próstata, mas ela é selecionada para casos específicos.
tá? Então, a gente tem hoje um arsenal muito grande de tratamento para o paciente com câncer de próstata. A gente consegue frear a doença naquele caso que já está mais avançado e consegue curar naquele estágio inicial. Então, nesse caso, quando há logo ali a remoção, né, desse câncer, é possível que haja sim a cura da doença. Sem dúvida nenhuma. A chance maior é que a doença seja curada só com um tratamento, que é a cirurgia. Estágio inicial, maior do que 90% de chance de cura com procedimento cirúrgico de remoção da próstata. Então, isso só comprova a necessidade, a urgência de você se ligar na sua faixa etária e buscar, sim, a orientação médica. Faça seu exame, livre-se do preconceito e procure fazer os seus exames, fazer esse rastreio. Agora, doutor, tem alguma forma de prevenção do câncer de próstata? Com hábitos saudáveis, alimentação, coisas do dia a dia que o homem pode se atentar para evitar o câncer? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Geralmente, os exames de rastreio são para a detecção precoce do câncer de próstata. Muitas vezes a gente não tem como prevenir que um homem tenha o câncer de próstata. O que a gente consegue fazer é detectar mais cedo para poder curar. Tem uma janela de tempo maior para curar esse paciente. Então, muitas vezes a gente não consegue prevenir. Agora, obviamente que hábitos de vida saudáveis, como exercício físico, uma boa alimentação, ele vai controlar um fator de risco importante para o câncer de próstata, que é a obesidade. A gente sabe que a obesidade está relacionada a um câncer mais agressivo. Muitas vezes a gente não consegue impedir que ele tenha o câncer, mas consegue impedir que ele venha num grau tão agressivo, né? Simplesmente com estilo de vida saudável e hábitos nutricionais também tão saudáveis quanto, tá? É muito importante esse tipo de informação para o público, porque muitas vezes o homem chega no consultório, né, aquele paciente chega no consultório e fala: doutor, ano passado eu fiz o exame, estava tudo bem, faço todo ano, como é que eu tive esse ano? É porque estava no DNA dele que ele ia ter. Mas o interessante de fazer os exames rotineiros é detectar cedo, para poder a gente ter uma chance de cura maior. Geralmente a gente ouve muitas pessoas falando sobre alguns alimentos que poderiam interferir no surgimento do câncer de próstata ou contribuir para que isso acontecesse. De fato, existem alimentos que devem ser evitados, que podem interferir nesse aparecimento? Não, isso a literatura tem mostrado cada dia mais que é um mito, na verdade, a ligação de alimentos com o câncer de próstata. O que a gente sabe sobre alimentos que podem melhorar a função prostática é a semente de abóbora, que está relacionada a uma ligeira melhora do fluxo urinário. Só isso, mas não tem relação com o desenvolvimento ou não do câncer de próstata. Então, alimentos, a gente não tem hoje uma lista de alimentos proibidos, Sim. Né, que façam se desenvolver câncer de próstata, não há. Mas a ingestão de água deve seguir à risca e quanto mais melhor? Perfeito. A ingestão de água é muito importante para o funcionamento do corpo como um todo. Nosso corpo é composto por muita água. Então, quanto mais água a gente bebe, melhor o funcionamento de várias células, de vários mecanismos do nosso organismo, tá? Não só relacionado a mecanismo urinário, mas também dentro da minha área urologia, a formação dos temidos cálculos renais, né, que são as pedras nos rins. Então, claro que não é só isso, não é só a ingestão de água, mas é um fator importante de proteção, uma ingesta adequada de água, né? A gente sempre costuma bater no consultório aqui da urologia que a água é uma excelente aliada na prevenção de várias doenças, né? Você que está aí conectando agora, se ligando aqui na nossa TV Câmara agora, eu estou conversando com o doutor Wendel Kruszewski, ele é urologista e está conversando com a gente sobre câncer de próstata, explicando, né, as formas de se contrair, tratamento, enfim, os exames necessários para que você faça esse acompanhamento e não seja pego de surpresa por essa doença. Doutor, você estava falando aí um pouquinho antes sobre as formas de tratamento e me veio a dúvida, esse tratamento é definido somente pelo avançar do câncer, pelo estágio do câncer de próstata, ou o perfil do paciente também vai interferir na hora de se escolher esse tratamento?
ele vai interferir sem dúvida nenhuma? É uma excelente pergunta, porque muitas vezes os pacientes ficam um pouco perdidos, porque um colega prescreveu um tratamento, o outro fala em outro, mas existe uma combinação de fatores que a gente utiliza para poder definir uma linha de tratamento para um paciente oncológico, um paciente que tem o diagnóstico de câncer. O primeiro passo, depois que a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata, é o estadiamento. O que é estadiamento? É fazer um rastreio, um screening no corpo, onde eu vou pesquisar se existem células cancerígenas fora da próstata. Então, no caso do câncer de próstata, alguns graus exigem que eu faça uma cintilografia óssea, que é um mapeamento dos ossos para saber se esse câncer avançou para eles. E também faço exames de ressonância, tomografias, para saber se ele também invadiu outros órgãos dentro do abdômen ou fora do abdômen. Tá? Então, esse é um fator importante para eu definir uma linha de tratamento. Mas também a condição clínica do paciente, como você mencionou, é importante na definição dessas estratégias. Por exemplo, homens que são clinicamente frágeis, eles já têm algumas doenças como hipertensão, diabetes, tudo descontrolado, já teve AVC, já teve infarto, muito provavelmente ele não vai ser submetido a um procedimento cirúrgico de grande porte. Então esse homem pode ser tratado de forma adequada como a radioterapia, por exemplo. Então a gente utiliza não só o estágio da doença, mas também a condição clínica do paciente para definir que estratégia a gente vai utilizar. Porque muitas vezes ele não vai suportar, em bom português, o tranco de uma cirurgia de grande porte, se ele é clinicamente frágil. Uhum. Então a gente tem vários tipos de armamentos para poder utilizar contra o câncer, que a gente vai colocar na balança, né, entre risco e benefício daquele tratamento para atingir a cura daquele paciente ou o controle da doença, né? Então, vale o estágio da doença, vale também comorbidades, né? Que é aquela quantidade de doenças que aquele paciente já tem, né? Então, um homem ígido, né? O que é ígido? Aquele que é forte, né, que não tem tantas doenças assim associadas, ele pode sim facilmente ser submetido a uma cirurgia de prostatectomia radical, que é a cirurgia padrão ouro utilizada para o tratamento do câncer de próstata localizado. Uhum. Mas um homem frágil, né, um paciente frágil, que já não consegue andar direito, que tem alguns problemas de saúde mais graves, talvez não seja beneficiado com esse tipo de tratamento. Então, depende muito também da condição do paciente. Excelente. Falando sobre esses tratamentos, algum tem efeitos colaterais muito drásticos, muito fortes, que podem também comprometer aí essa saúde desse homem? Essa é uma questão crucial, porque é uma das principais causas do homem ter medo de não fazer os seus exames. Ele tem medo de descobrir que tem um câncer de próstata, mas ele tem medo dos efeitos colaterais do tratamento. Porque sempre foi muito associado o câncer de próstata e a cirurgia de combate ao câncer com o quê? Com incontinência urinária, o uso de fraldas após a cirurgia e com a disfunção sexual, a disfunção erétil. O homem ele valoriza muito essa questão da função sexual. Então, a gente avançou muito nessa pauta nos últimos anos. Antigamente, só eram feitas as cirurgias por grandes cortes. Sim. Grandes cortes no abdômen, onde a gente precisava manipular muito a região ali ao redor da próstata. Isso acabava danificando muito os nervos responsáveis pela continência urinária, responsáveis pela ereção. A medicina avançou e aí veio a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia robótica, que é o tipo de tratamento que a gente faz hoje para o câncer de próstata. A cirurgia robótica, a gente consegue ter um mínimo trauma, a gente consegue enxergar 10 vezes ampliado, uma visão tridimensional em 3D durante o ato operatório, a gente consegue fazer menos trauma tecidual e enxergar melhor as estruturas para preservá-las durante a cirurgia, retirando só o que importa, que é a próstata e a sua doença. Então, com o avanço da cirurgia robótica, esses efeitos colaterais estão cada vez menos frequentes e menos temidos. Incontinência urinária se reduziu bastante, a taxa de incontinência urinária após essa cirurgia. Hoje, praticamente, se é uma doença localizada, não existe a incontinência urinária, ou existe num grau muito baixo, menos de 10% dos casos.
E a disfunção erétil depende muito da condição prévia do paciente. O que eu quero dizer com isso? Se ele é um homem idoso de 65, 70 anos, que muitas vezes já não tem a função sexual tão boa, a cirurgia não vai fazer um milagre de reverter a situação. Ela pode piorar um pouco essa questão. Então, a função sexual muitas vezes tem uma recuperação mais lenta. Sim. Mas não quer dizer que a gente aceite isso. A gente deve curar o câncer, mas deve preservar a funcionalidade daquele homem. Então, a gente hoje tem medicações, tem estratégias que a gente utiliza para poder recuperar muito precocemente a função sexual para o homem ter uma vida normal. Sim. Então, a gente tem hoje uso de medicações orais, né, para combater aí a disfunção erétil, é o famoso azulzinho, né, a tadalafila. A gente tem as medicações intracavernosas, que são aplicadas diretamente no pênis. A gente tem, em último grau, as próteses penianas, Sim. onde o homem consegue ter uma relação sexual normal, uma vida normal. Então, homem, o recado que eu dou para você é não tenha medo de procurar o seu urologista para fazer seus exames de rastreio. Avançamos muito em relação ao tratamento e os efeitos colaterais são cada vez mais coisas do passado. Claro que ainda existem, né? A literatura mostra que existe, mas se reduziu bastante com o advento da cirurgia robótica. Uhum. E são plenamente contornáveis, né? Plenamente contornáveis com a medicina. Vencer essa é a questão do preconceito, porque chegar lá, ele pede os exames de sangue, se tiver que alguma coisa mais adiante, ele vai também orientar. E a saúde é em primeiro lugar, né? Saber que está bem. Perder esse medo e seguir em frente, porque a saúde é que está valendo, porque se perder a saúde, perdeu tudo. Falando sobre isso, me vem a questão sobre o apoio psicológico, né? Durante esse tratamento, quando se inicia essa conversa com o paciente, a detecção do câncer de próstata, em que momento esse apoio psicológico ele precisa estar ali sendo um aliado desse paciente? Perfeito. Isso é muito importante, é um tema muito sensível que a gente, desde o diagnóstico, a gente já precisa orientar que aquele homem tenha uma rede de apoio, tenha um suporte psicológico muito importante. Todo diagnóstico de câncer, ele causa medo, né? Ele causa pavor, causa angústias, né? Em relação às incertezas que esse tipo de doença causa, né? Traz. Então, o apoio psicológico é extremamente importante, além de você ter uma equipe assistente altamente comprometida e disponível em tirar todas as dúvidas, né? Em ter um canal aberto de comunicação. Né? Então, quando o homem descobre que tem o câncer de próstata, ele começa a pensar, primeiro, se ele vai ser curado, né? E segundo, se ele for curado, se ele vai ter sequelas desse tipo de tratamento. Né? Uma relação muito próxima com o seu urologista, ela é muito importante nesse processo todo, né? Nessa jornada do paciente com câncer. Tá? Então, o apoio psicológico também, sem dúvida nenhuma, é muito importante, não só no câncer de próstata, mas em todo paciente que recebe um diagnóstico de uma doença grave, né? Então, o papel da psicologia é extremamente importante nesse cenário. Uhum. Falando sobre, e ainda nessa área, né, sobre os medos e preconceitos, em que instância o senhor considera, assim, considerando o seu histórico, né, de atendimentos, o número de pacientes que já atende aqui no seu consultório, em que grau, né, o apoio da família é importante na hora de lidar com esses medos, com esses preconceitos, que acredito que sejam aí os principais fatores que interferem na hora de se iniciar um tratamento, ou até mesmo quando se fala nessa questão da prevenção, dos exames necessários. Enfim, fale um pouco dessa importância da família e de como que as pessoas que estão em casa podem ajudar a contornar esse tipo de sensação de um paciente. Perfeito. O apoio familiar é extremamente importante, certo? Como eu disse, o homem muitas vezes vem no consultório porque ele foi orientado por sua filha, por sua sobrinha, por sua esposa a vir para cá. Então, o apoio começa daí, né? Do ponto de partida no consultório, nos seus exames de rotina, para saber se está tudo bem. Uma vez que ele recebe o diagnóstico, esse apoio se torna ainda mais importante. Certo? A jornada do paciente muitas vezes é cheia de medos, cheia de angústias, e você ter Porto Seguro ao seu lado é muito importante para ele atravessar essa fase conturbada da vida, né? De forma mais tranquila, de forma mais serena, com a certeza de que tudo vai dar certo, que vai ter sempre alguém com ele.
Então, hoje em dia, a estigmatização do paciente com câncer é cada vez menor. A gente sabe que o avanço da medicina, o avanço a velocidade com que as informações chegam ao paciente via internet, via TV, via rádio, isso é muito importante também para a gente acabar com esse preconceito, acabar com esses estigmas e, ao invés disso, oferecer apoio. Tudo que um paciente com câncer precisa é de apoio, é de paciência, é de tolerância. Muitas vezes ele vai passar por momentos difíceis, né? Ali no casal, quando eu converso sobre câncer de próstata, que está muito relacionado com a parte sexual, a parceira tem um papel importantíssimo, né, de apoio, de paciência, né? De aumentar a nossa chance daquele paciente aderir ao tratamento. Quando ele não tem apoio, a chance dele abandonar, a chance dele largar, né, a sua própria vida, a sua própria saúde ao acaso é muito maior, tá? Então, é importantíssimo a gente ter uma rede de apoio familiar, né, em todo paciente que tem um diagnóstico do câncer, né? E com câncer de próstata não é diferente, porque ele vai se sentir fragilizado, ele vai se sentir impotente na cabeça dele, né? Poxa, acabou minha vida, acabou minha masculinidade e com o passar do tempo do tratamento, ele vai ver que não tem nada disso, né? Que a gente hoje consegue contornar muito facilmente esse tipo de efeitos colaterais do tratamento e o apoio de uma parceira, de uma família nesses momentos é crucial. Incrível. Doutor, a gente já está perto de acabar aqui a nossa conversa, mas o senhor citou anteriormente a importância de campanhas como o Novembro Azul nessa desestigmatização, né? Nessa conscientização desses pacientes, na conscientização do público masculino principalmente. O senhor tem dados recentes sobre o índice de câncer de próstata no Brasil? Tenho sim. No Brasil, cerca de 70 mil novos casos surgem todos os anos, tá? Enquanto a gente está conversando aqui, a cada 36 minutos, um homem morre de câncer de próstata no mundo, certo? Então isso é muito. É o segundo tipo de câncer mais comum no homem, só perde para o câncer de pele e não melanoma. E a grande importância de campanhas como essa é justamente o diagnóstico precoce. É um câncer completamente sem sintomas. A gente só consegue detectar se ele vir no consultório e fizer esses exames de rotina, né? Então, são números muito altos, né? Hoje, no Brasil, se você excluir o câncer de pele não melanoma, é a principal causa de morte por câncer nos homens. Então, campanhas como o Novembro Azul só servem para reforçar o recado de que o homem deve sim deixar de bobagem, deixar de besteira e procurar o seu urologista quando ele tiver a idade para isso. 45 anos ou 50 anos. Claro que a gente está focado na campanha do câncer de próstata, mas o urologista é o médico do homem desde a infância. Desde a infância ali, acompanhando questões relacionadas à fimose, a testículos que não desceram. Aí a gente tem a fase da adolescência, com todas as dúvidas que o início da vida sexual traz, tá? Com várias orientações. Aí até a idade adulta, né? Com outras condições, como cálculos renais, dificuldade para urinar, né? E rastreios dos tumores, né? Geniturinários, dos tumores urológicos. Então, esses são os números do câncer de próstata. São números realmente que preocupam do ponto de vista de saúde pública, mas que a gente tem conseguido manter estáveis, né? Durante os anos aí, graças a essas campanhas. Tem que enfrentar, tem que encarar, tem que fazer, né? Hoje a saúde é um assunto, é uma coisa que a gente tem que cuidar mesmo, porque senão depois fica muito mais difícil. Prevenção, essa é a solução. E como o senhor estava falando, né, que muitas dessas... muito desse preconceito vem de pequenininho, porque já cresce ouvindo essas piadas, essas brincadeiras. Então aí já fica também um recado para as famílias, né? Para pais, para mães, para que criem seus filhos justamente tendo essa ideia da importância não somente de levar as filhas ao ginecologista, próximo ali à iniciação sexual, mas também e principalmente da importância de levar seus meninos ao urologista para ter aí esse parceiro por toda a vida, né, doutor? É isso aí, com certeza. A urologista é o médico que trata a criança desde o seu nascimento
até antes do nascimento, porque muitas vezes a gente tem condições chamadas hidronefroses antinatais, que são dilatações dos rins, ainda na barriga da mãe, quando a mãe vai fazer um ultrassom obstétrico. A gente já acompanha essa criança no útero até o idoso de 100 anos, né? A gente também acompanha mulheres, a gente está no Novembro Azul, mas também é importante destacar que o urologista também é médico de mulheres. Nas incontinências urinárias, nas infecções urinárias de repetição, nos cânceres que também podem acometer as mulheres, como câncer de bexiga, câncer de ureter, câncer de rim. Não é só o homem que é o paciente do urologista, a mulher também, né? Temos muitas pacientes mulheres no consultório e isso também é importante destacar, tá certo? Então, é muito importante que exista uma cultura de incentivo da criança desde cedo a ter o seu urologista de confiança, né? O pediatra também tem muita importância nesse intercâmbio, ele é como um encaminhador de paciente para o urologista, né? Para o uropediatra. Então, desde cedo deve começar assim como uma mulher faz na sua transição aí para o ginecologista. Perfeito. Doutor, a gente já vai encerrar essa conversa, mas antes eu quero que você olhe para aquela câmera ali, mande um recado para esses coroas, como a gente chama aqui em Salvador, que estão aí vivendo sua vida tranquilamente, mas que não se ligam nessa importância. Então, puxa a orelha Perfeito. desses rapazes de idade aí mais avançada, que procurem essa orientação médica, que busquem essa ajuda. Perfeito. Você que tem 45 anos ou mais, você deve procurar fazer os seus exames de rotina, gente. Não é nenhum demérito, não vai interferir na sua masculinidade, não vai interferir na sua sexualidade fazer os seus exames. Você pode ter um ganho valioso, certo? De anos de vida com saúde, simplesmente porque você fez um exame muito rápido, que é o exame de toque, que é um exame que dura 5 segundos, tá? Então, deixe de bobagem, deixe de preconceito bobo, que isso é um preconceito bobo, e faça a visita regular ao seu urologista. Todo ano você tem que fazer. A mulher faz, desde cedo, a visita regular ao ginecologista, e nós homens devemos nos conscientizar de que isso é importante para a nossa vida e para a nossa saúde, tá? Chamo a atenção também das mães, né, das filhas, das sobrinhas daqueles pacientes que muitas vezes têm aquela resistência maior a incentivar que esse homem vá no consultório do urologista. Muitas vezes vocês são protagonistas da saúde na casa e você pode estar salvando a vida ali do seu ente querido. Tá bom, pessoal? Valeu. Doutor Wendel, muito obrigada por essa conversa. Eu que Foi agradeço, ótimo, adorei Cris. conversar com o senhor. Eu que agradeço. E espero que a gente tenha um novo encontro em breve, viu? Eu que agradeço também. Aqui o consultório está de portas abertas. Perfeito. É isso, minha gente. Por hoje é só. Nós ficamos por aqui com o nosso Fala Doutor. Lembrando que você pode acessar todos os nossos programas no nosso canal do YouTube. Basta você apontar a câmera do seu celular agora para esse código, esse QR Code que aparece no cantinho da tela, e você vai ser direcionado para o nosso canal e você ali assiste com calma, vê e revê os nossos programas a hora que você quiser, tá bom? Toda a programação da nossa TV Câmara está lá à sua disposição. Na próxima quarta-feira, a gente tem um encontro marcado aqui. Um beijo para você. Até lá.